Olá pessoal, estamos então retornando aqui para a nossa segunda aula desse tema soteriologia, um assunto fundamental, importante, que com certeza haverá de trazer crescimento a todos nós. Muito bem, então vamos lá. O objetivo dessa disciplina é identificar a doutrina da salvação, que é a soteriologia, né? Como a providência de Deus em resgatar o homem da escravidão do pecado para um relacionamento eterno com o Criador. Dentro, então, da soteriologia, como nós já vimos na primeira aula, a gente tem toda essa gama aí de doutrina, de assuntos que a soteriologia lida, que a soteriologia trata. Então, começando com a queda, eleição, nós já falamos disso. Redenção foi a aula passada, ok? Nesta aula nós vamos trabalhar a redenção envolvendo a justificação, santificação e a glorificação. E na verdade a conversão faz parte também desse pacote. Tudo bem? A conversão é a resposta do homem a tudo aquilo que Deus tem para oferecê-lo. Então a redenção, quando nós falamos da redenção, nós vamos falar então de justificação, santificação e glorificação. Então, nesse gráfico aqui, então, fica claro essa questão, então, da redenção envolvendo essas três doutrinas fundamentais da igreja. Apesar de ser fundamental, elas são pouco trabalhadas nos púlpitos das nossas igrejas. Quando falo nossas igrejas, eu falo das igrejas evangélicas de forma geral. Então, esses temas devem estar muito bem solidificados na mente, no coração de todo crente, para que ele possa vencer no dia mau, para que, quando vier a apostasia, as nossas mentes e os nossos corações estejam firmados na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, na sua redenção, que nos justifica, que nos santifica e que nos haverá de glorificar. Muito bem, então vamos para a parte 1 desta aula, já falando então sobre o conceito de justificação. É fundamental então que a gente tenha de forma muito clara esse conceito sobre esse tema justificação. Então vejam, a justificação é a ação divina em Cristo Jesus, através da qual Deus nos liberta da culpa do pecado. Então, aí já de início, nós vamos ver que a justificação é uma ação divina, portanto, independe do homem. O que significa isso? Que Deus não precisa do homem para justificá-lo. Deus é independente com relação à nossa justificação. Ele não depende de nós, ele não depende da nossa ação, é fruto da sua soberania, da sua misericórdia, do seu cuidado em nos justificar. Então, essa questão deve ficar muito clara. Quando se fala de justificação, justificação é uma ação divina. Eu não tenho como produzir algo diante de Deus para que ele me justifique. É isso que tem que ficar bem claro. Justificação é uma ação de Deus, é uma escolha divina, é um plano dele dentro da redenção, ele estabelece a justificação, porque a redenção, como nós vimos, envolve a compra, ou seja, o pagamento, o resgate através de um preço. Então nós fomos comprados, nós fomos resgatados, e o preço foi o sangue de Jesus, como nós vimos na aula passada. A partir do momento que Deus nos compra para ele, ou nos compra de volta para ele, ele inicia então um processo de trabalhar em nós. E esse trabalhar em nós envolve justificação, santificação e vai culminar na glorificação. Então veja, aquela ideia de nós comprarmos, por exemplo, um carro velho, porém nós não compramos o carro velho para jogá-lo novamente num terreno baldio. Nós compramos um carro velho para poder restaurá-lo completamente. E é isso que Deus faz através da redenção. Ele nos compra
e dentro desse processo de restauração completa para que nos tornemos um carro 0 quilômetro, brilhando, que responda à vontade do próprio dono, dentro do propósito do próprio dono. Então, nesse processo, nós temos a justificação, nós temos a santificação, nós temos a glorificação. Então, a partir do momento que fomos comprados pelo sangue de Jesus, e veja que o preço da nossa compra, o pagamento feito por nós para Deus nos resgatar, foi um pagamento elevadíssimo. Poderíamos dizer, sem exagero, que custou para Deus tudo o que ele tinha, que foi o seu Filho unigênito, para que pudéssemos, então, obter, mediante Cristo, tão grande salvação. Então, é uma ação divina, e é uma ação divina que ocorre em Cristo. Veja, Deus não trabalha, ou a Trindade, na verdade, ela não trabalha individualmente. Então, nós vamos ver sempre as três pessoas da Trindade atuando em prol da salvação do homem. Então, o Pai deseja, essa é a sequência, o Pai deseja, o Filho realiza e o Espírito Santo aplica a redenção. Então, o Pai deseja comprar, pagar o preço, isso é redenção. O Filho realiza a redenção através da sua obra expiatória na cruz do Calvário. E o Espírito Santo aplica a redenção no coração do escolhido. Então, é uma ação divina em Cristo Jesus, através da qual Deus nos liberta da culpa do pecado. Então, quando fala de justificação, lembre-se de culpa. É um ato jurídico de Deus e ele nos liberta dessa culpa. E nós passamos a partir do momento em que nós cremos em Cristo, a partir do momento que a doutrina da justificação nos é revelada, nós passamos então a ser libertos da culpa do pecado. Ainda focando a questão do conceito aí da justificação. Então vejam que é um ato de Deus, novamente, realizado uma única vez e que ocorreu no passado. E através desse ato, Deus nos declara justos e, portanto, a culpa do pecado já não existe. É exatamente isso que vocês estão ouvindo. Inclusive, quando se trata de ministério de libertação, ministério de cura interior, a disciplina, o primeiro assunto que deve ser ministrado é a questão da justificação. Na verdade, redenção, justificação, santificação e glorificação, porque muitos estão presos ainda a pecados do passado e a culpa daqueles pecados, porque não entenderam essa ação judicial de Deus. É exatamente isso, uma ação judicial de Deus, é um ato de Deus realizado uma única vez. Então, a justificação, ela está em Cristo, como Cristo morreu uma única vez, a sua obra expiatória na cruz do Calvário já aconteceu no passado. Para nós, no nosso cronos, né, no nosso cronós, na nossa cronologia, ocorreu há praticamente 2000 anos atrás. Entretanto, no Kairós de Deus, a Bíblia fala que o Cordeiro Pascal foi morto antes da fundação do mundo. Então, Deus nos escolheu para a salvação e ele realiza esse seu propósito de salvação em Cristo Jesus, e ele realizou isso já no passado. Então, a morte de Jesus nos justificou. Então, é um ato de Deus. Repito, a justificação não é obra da minha fé, não é obra daquilo que eu produzo, mas é fruto do amor divino, da eleição divina para me escolher e para me justificar. Então, ocorreu no passado.
É através desse ato que Deus nos declara justos e, portanto, a culpa do pecado já não existe. Então, veja, quem nos justifica é Deus. Logo, se Deus nos justifica, nós não seremos condenados pela culpa do pecado. Então, aí começa, então, o grande pacote de Deus na restauração do homem, na regeneração do homem. O homem está sendo regenerado, e a regeneração começa no ato da compra, que é a redenção, e Deus, então, ao comprar, ele vai justificar, ele vai santificar, ele vai glorificar. Por isso que a salvação é esse pacote. E nós estamos firmados na fé por causa desse plano salvífico de Deus para conosco. Então é um ato divino, isso tem que ficar muito claro, tá? Não é um ato humano, não é algo que nós possamos fazer. Então, se alguém nos pergunta se nós somos justificados, a resposta, biblicamente falando, é sim, nós somos justificados. Quem nos justifica? É Deus, mediante a obra expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Se Jesus morreu, se Jesus derramou seu sangue, se Jesus foi crucificado, foi sepultado, se Jesus ressuscitou, então a obra de Deus é verdadeira. Ele nos redimiu, ele nos justificou. Então, através desse ato, Deus nos declara justos. Olha só, quem está fazendo essa declaração e assinando esse documento é Deus. Não é nenhum outro ser criado em todo o universo. Então, quem nos justifica é Deus. É por isso que essa doutrina é fundamental, porque ela destrói toda e qualquer acusação do diabo. Tá? As pessoas que estão presas com relação a pecados do passado, e elas se lembram disso, e muitas vezes, por se lembrar disso, elas duvidam da salvação, é porque elas não creram, ou melhor, não é que não creram, é porque elas não foram ministradas a respeito dessa doutrina fundamental chamada, então, justificação. Muito bem, veja o que Martinho Lutero disse a respeito dessa doutrina. Ele vai dizer o seguinte: esta doutrina é a cabeça e a pedra fundamental. Por isso, por si só, por si só, ela gera, alimenta, edifica, preserva e defende a Igreja de Deus. E sem ela, ou seja, sem a justificação, a Igreja de Deus não poderia existir nem por uma única hora. Então, isso foi uma observação de Martinho Lutero lá na Reforma, quando então ele trouxe essa revelação, quando ele passou a crer na doutrina da justificação. E aí nasce a Reforma em 1517, e Deus, então, a partir dali, abre os olhos da igreja, e a igreja volta a tomar os seus rumos, porque a igreja tinha perdido os seus caminhos. A Igreja Católica Apostólica Romana veio com muita força, e doutrinas básicas como justificação, santificação e glorificação, principalmente, foram deixadas para trás. E Martinho Lutero, graças a Deus, esse monge, esse sacerdote católico, ele era um padre católico, né? Ele foi um instrumento de Deus para trazer, então, a restauração da palavra. E ele fala com propriedade a respeito dessa doutrina da justificação. Agora vamos para a natureza da justificação. Como nós vimos o conceito, né, que é um ato divino, é algo realizado por Deus mediante Cristo Jesus, agora vamos ver a natureza dessa palavra justificação, dessa doutrina justificação. Muito bem, veja, não é um processo, a justificação não é um processo, é um ato único e irrepetível, ou seja, mais uma vez,
é algo que Deus realiza, ocorreu no passado, é único e não se repete mais. Então, aquilo que Deus realizou em Cristo Jesus foi realizado. Da mesma forma, pegando a nossa humilde ilustração da compra de um automóvel velho, tá? Nós vamos lá, pagamos, por exemplo, vamos imaginar que é um automóvel enferrujado, mas porque nós o amamos, porque nós vamos restaurá-lo, nós vamos trazê-lo novamente à sua originalidade, como ele era antes do enferrujamento, vamos dizer assim. Nós vamos lá e pagamos, por exemplo, 100 milhões de dólares nesse carro velho, ok? Então, a partir do momento que nós pagamos, esse ato está realizado. Ele é único, ninguém mais poderá cobrar de nós um novo pagamento. Por isso que a justificação, como é fruto da redenção, é um ato único e não se repete. Não tem como, por exemplo, assim que nós compramos esse automóvel enferrujado e nós já começamos um processo de limpeza, de restauração, de polimento, de nova pintura, de nova cara, de novo caráter, de nova estrutura, nova criatura, tudo isso, termos divinos, né? Termos bíblicos, natureza divina. Então, esse carro velho e enferrujado somos nós e estamos em todo esse processo que Deus já iniciou. Então, Deus não vai voltar no passado para crucificar novamente Jesus na cruz do Calvário para iniciar todo o processo. Por isso que é um ato único e irrepetível, não tem fundamento nós sermos rejustificados, não tem como, tá? Da mesma forma que não tem como nós sermos novamente redimidos, não tem, isso já ocorreu. Não é o que Deus faz em nós. Olha que interessante essa afirmação. Mas o que Deus faz por nós, isso é justificação. Ele faz por nós e não em nós. É diferente da santificação, como nós vamos ver na próxima aula. A santificação, Deus opera em nós, para que possamos responder à vontade dele, à sua justiça, ao seu juízo, aos seus mandamentos, aos seus princípios. Então, a santificação é algo que Deus faz em nós, enquanto que a justificação é algo o que Deus faz por nós, por causa da sua benevolência, por causa do seu amor, por causa do seu desejo em nos salvar. Ela não acontece no coração do crente, e sim no tribunal de Deus. Esse conceito aí da natureza da justificação também é fundamental. Nós deveríamos memorizar isso, guardar no coração como firmeza doutrinária, para que ninguém roube de nós esse conceito, né? Então, ela acontece no coração, ela não acontece no coração do crente, tá? A conversão ocorre no coração do crente, a santificação ocorre no coração do crente, porém a justificação não. Ela não acontece no coração do crente, e sim no tribunal de Deus. O que isso significa, tá? Voltando para o exemplo do automóvel enferrujado que nós compramos. Eu vou e compro o automóvel e documento esse automóvel como propriedade exclusiva minha, ok? Se alguém vier querer roubar de mim ou trazer até uma ação judicial para que eu perca o carro que eu paguei 100 milhões, que eu estou já num processo de restauração, se alguém vier para comprar novamente, ou para resgatar, ou para roubar isso de mim, eu apresento a documentação. Então, essa é a ideia aqui, que essa justificação
ela ocorre no tribunal de Deus. Então, pegando agora a questão de Apocalipse 12, né, que você vai ver que o diabo, a serpente, foi derrotado por causa do sangue do Cordeiro. Então, o acusador, está lá em Apocalipse 12, ele não mais nos acusa. Por quê? Porque diante de Deus, Deus não aceita nenhuma acusação. É importante nós entendermos isso para nós andarmos de cabeça ereta, firmada, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e que essa certeza, essa convicção nos encha o coração para que nós possamos dizer: eu sou propriedade exclusiva de Deus, ninguém mais vai me tirar das mãos do Criador, porque Ele me comprou com preço, não por ouro, não por prata, mas o preço foi o sangue do seu Filho, e porque Ele me comprou, porque Ele me redimiu agora, Ele também imediatamente me justificou. Então isso acontece no tribunal de Deus. Se ocorre no tribunal de Deus, não há possibilidade de nenhuma acusação. Muito bem, ainda dando continuidade aqui, vejam, a natureza da justificação é uma declaração judicial de Deus que ocorre no tribunal de Deus, informando que todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo não tem mais culpa sobre si. Olha só, na verdade, através da justificação, Deus nos livrou da sua própria e justa ira. O que significa isso? A partir do momento em que, em Adão, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, é isso que a Bíblia diz, o que nós merecemos a partir desse momento, porque o nosso próprio nascimento, quando nós nascemos da carne, essa linguagem que Jesus fala com Nicodemos, quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. O nosso nascimento carnal, nós já nascemos debaixo de condenação. Por quê? Porque nós nascemos com a natureza adâmica. Lembram do pecado original? É o pecado que foi transmitido de Adão até nós. Então, ao nascer, o meu nascimento físico já me diz o seguinte: eu estou na condição de condenado. Então, como resolver esse problema? Crendo em Cristo Jesus. Então, quando o Evangelho é pregado, o Espírito Santo me convence do pecado, da justiça e do juízo, e por causa da graça de Deus eu respondo sim ao Criador. Não porque eu o escolhi, mas porque ele me escolheu. Então, essa é uma declaração judicial de Deus que ocorre no tribunal de Deus, informando que todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo não tem mais culpa sobre si. Então, qual é a certeza que você pode ter, que eu posso ter, de que alguém que nos pergunte possa ter, de que nós somos justificados? É exatamente essa questão do crer em Cristo. A partir do momento que eu creio em Cristo, ele passa a ser o meu substituto. O que significa dizer que toda a ira de Deus por causa da minha condenação em Adão, tá, foi lançada sobre Cristo. Logo, não há nenhuma condenação mais para aqueles que estão em Cristo. Porque o apóstolo Paulo, ali em Romanos, ele começa a doutrina da justificação no capítulo 5 e continua no capítulo 6, 7, 8, né? No 8 ele fala que nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que não há nenhuma condenação? Porque nós fomos declarados diante do tribunal de Deus pelo próprio Criador, pelo próprio Deus, que nós somos justos. E por crermos em Cristo Jesus,
não temos mais culpa sobre nós. Então, a culpa do passado, do pecado, ela foi removida. Nós fomos justificados por causa da cruz de Cristo, por causa da obra de Cristo na cruz do Calvário. Então, vejam, essa questão da santificação, que nós vamos ver na próxima aula, também é fundamental, porque enquanto a justificação nos liberta da culpa do pecado, a santificação, no processo de santificação, como nós vamos ver, Deus nos liberta da presença do pecado, tá? Então, é um processo divino, tá? A santificação, Deus nos liberta do poder do pecado. Então, repetindo, a justificação, Deus nos liberta da culpa. A santificação, Deus nos liberta do poder do pecado. Então, na santificação, nós estamos num processo de libertação. É um processo que pode durar a vida toda, e isso é santificação. E na glorificação, sim, com o corpo glorificado, tá? Com o corpo incorruptível, Deus então nos liberta da presença do pecado. Então, na eternidade, nós continuaremos a nossa vida por toda a eternidade, porém, sem a presença do pecado. Ainda hoje, o pecado está presente. E por causa da presença do pecado, nós ainda estamos sujeitos à queda. Porém, Deus está garantindo o pacote. É isso que vocês devem entender e que nós devemos entender. A partir do momento que Deus iniciou a obra de restauração no carro enferrujado que somos nós, Ele não vai parar a obra no meio do caminho. Pelo contrário, Ele vai continuar até o dia determinado por Ele, para que nós possamos subir gloriosamente com Cristo e passar a eternidade na presença de Deus. Então, aquele que está justificado, por causa dessa declaração judicial de Deus, não tem mais culpa sobre si. Essa é a ideia dessa palavra. Ainda, o seu pecado, o meu pecado, o pecado de todos aqueles que são filhos de Deus, que foram salvos mediante a graça, mediante a obra de Jesus na cruz do Calvário. Então, o meu pecado, o seu pecado, foi colocado na conta de Cristo. Olha só que frase poderosa. Então, os nossos pecados foram colocados na conta de Cristo e a justiça de Cristo foi colocado na minha conta. Portanto, o crente é inculpável perante o tribunal de Deus. Então, quando nós entendemos essas verdades, porque isso que nós estamos ensinando a vocês não é fruto de ideias humanas. Tudo isso, na verdade, nós vamos encontrar na palavra muito bem embasado. Quando você lê a Bíblia, quando você recebe a revelação de Deus, essas informações vão ficando muito claras, muito claras. Então, o nosso pecado foi colocado na conta de Cristo. Então, ele pagou, é isso que a Bíblia diz, né? Ele foi morto, ele foi esmagado por causa dos nossos pecados. Isaías já viu isso há 650, há 700 anos antes da morte de Cristo na cruz do Calvário. Então, o nosso pecado foi colocado na conta dele. Imagine como ficou a conta dele. Por isso, foi necessário a sua morte. Tá? Na conta de Cristo, mas a justiça dele, naquele momento, Deus transfere o nosso pecado para ele e a justiça dele para nós. Uma ilustração interessante, bíblica, que nós podemos usar para mostrar o que Jesus realizou, quando nós temos a questão da mulher hemorrágica, que ela toca em Jesus. Vocês lembram dessa passagem? Pela lei, por ela estar imunda, toda a sua imundícia deveria ter sido passada para Jesus.
Porém, não foi isso que aconteceu. Foi a virtude de Jesus que passou para ela, como fruto do quê? Do poder que havia em Jesus. Então, veja, da mesma forma que ela recebeu a virtude de Jesus e foi curada por causa daquela ação, da mesma forma, Deus imputa sobre Jesus o meu pecado, mas imputa a justiça, a santidade, a beleza, a pureza de Jesus a mim. Então, o meu pecado foi colocado na conta dele, na conta de Cristo, e a justiça de Cristo foi colocada na minha conta. Veja, é algo incompreensível ao raciocínio humano, porque jamais nós assumiríamos a culpa de alguém. Imagine, por exemplo, que você tem um amigo que deve R$ 1 milhão e você até tem esse dinheiro para pagar a conta dele. É possível que você, por ser uma pessoa muito generosa, até pague a conta dele, mas você com certeza vai requerer que ele pague novamente a dívida que você pagou, ele adquiriu a dívida, você adquiriu a dívida, ou melhor, ele adquiriu a dívida com você. A partir desse momento, então, você pode até parcelar para eles sem juros, né? Duvido que alguém faça isso, né? Duvido não, é possível, volto a dizer, se Deus coloca no coração de uma pessoa a generosidade, ela pode até agir dessa forma, emprestar o dinheiro sem usura, sem cobrar juros, porém, poderíamos dizer que 99% das pessoas não emprestam dinheiro sem cobrar juros, tá? Então, veja só, nesse caso, Jesus, ele tomou sobre si toda a minha dívida, e não fez somente isso, ele me deu toda a riqueza dele. Então, ele me valorizou. Então, ele esgotou toda a minha dívida, eu me tornei totalmente quite. Eu quitei a minha dívida com Deus mediante a obra de Jesus na cruz do Calvário. Isso é justificação. E isso não é apenas isso. Mas além de quitar a minha dívida, ele me enche com os tesouros que pertencem a ele mesmo, o tesouro da justiça dele. Foi exatamente isso que os judeus não entenderam, e Paulo escreve isso aos Romanos, capítulo 10, que os judeus, eles são zelosos pela lei, porém, eles não entenderam a justiça que vem de Deus. E a justiça que vem de Deus é a justiça que nós recebemos de Cristo. Então, olha o prejuízo de Deus, né, vamos dizer assim, o prejuízo de Deus nessa negociação, porque Deus assumiu toda a nossa dívida em Cristo, porém, ele nos retribui com a sua justiça. Na teologia do coach, tem esse pensamento, não é correto esse pensamento, de que por causa do nosso valor, perante Deus, Deus pagou o máximo que ele tinha para nos resgatar. Isso parece bonito, mas não é isso, tá? Nós não tínhamos nada para oferecer a Deus. Ele nos comprou por fruto da sua graça, da sua misericórdia, da sua benevolência, mas nós não merecíamos, ok? Deus nos comprou por um ato simplesmente benevolente, ele não precisaria disso. Então, quando eu trago essa ideia de que Deus me comprou porque eu tenho valor, tá? Não é correto isso. Quem tem valor é Deus, e na sua misericórdia me comprou. Lembrem disso. Nós éramos o quê? Um carro enferrujado. É diferente você investir todo o dinheiro para comprar uma Ferrari, por exemplo. Uma Ferrari, sim, tem valor. Um carro quebrado, ferrujado, todo estraçalhado, não tem valor. É exatamente isso que nós éramos. E o valor que nós temos agora é porque Deus transferiu a justiça de Cristo, que pertencia a Cristo, a nós. Na justificação não há grau, é interessante isso.
Isto é, o crente mais fraco está tão justificado quanto mais piedoso. Já pensaram nisso? Então não tem como. A justificação ela quebra a questão do ego, do merecimento humano. Então não tem como eu me comparar com aquele outro crente. Vamos supor que eu tenho um grau de espiritualidade 7 e o meu irmãozinho tem um grau de espiritualidade 3. Eu não posso dizer que eu sou mais justificado do que ele. Não tem grau a justificação, tá? O crente mais fraco é tão justificado quanto mais piedoso. Então, na verdade, o que Deus comprou foi um ferro velho inteiro. É o que éramos todos nós. Ele comprou todo o ferro velho, né? Vamos supor, uma quantidade inumerável de carros enferrujados, e nenhum carro enferrujado vai dizer para o outro, olha, eu tinha mais valor do que você. Não existe isso, então não tem grau. A justificação não tem grau. O crente mais fraco é tão justificado quanto o mais piedoso. A justificação é final e irreversível e está fundamentada onde? Na obediência de Cristo. A justificação ela está finalizada, ok? Ela é final, ela está finalizada, ela está cumprida. Quando Jesus expirou lá na cruz do Calvário, a palavra final que ele disse foi tetelestai, que significa está consumado, está pago. É como se Cristo, então, pegasse toda a nossa culpa, assumisse essa dívida, como foi isso realmente que aconteceu, e nesse tetelestai, ele proclamou para o Pai que a dívida estava paga, e ele entrega o recibo, então, de pagamento ao Pai. Por isso que isso ocorreu no tribunal divino. A justificação é final, é irreversível e está fundamentada onde? Na obediência de Cristo. E aí, para finalizar essa primeira parte, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente mediante a redenção que há em Cristo Jesus, mediante então o processo de resgate, mediante a compra que ele realizou, por isso nós somos justificados. Então, a compra vem antes da justificação, a redenção vem antes da justificação, que há em Cristo. E Deus justifica o injusto. Repito, dentro da sociedade do mundo que nós vivemos, quando uma causa é levada para o juiz vai justificar aquela pessoa que é justa. Então, vamos imaginar, eu estou sendo condenado por não pagar uma conta, porém o meu advogado provou que eu não devo mais porque a minha conta foi paga por mim mesmo. Então, levou isso para o juiz vai fazer a sentença e vai me dar o quê? A absolvição, porque eu consegui provar que eu mesmo paguei a minha dívida. Então, humanamente falando, o juiz justifica o justo. Aqui não, no processo de justificação divina, Deus justifica o injusto. Então, repito, nós éramos injustos perante Deus, merecíamos a condenação, porém Deus, por seu amor, por seu ato exclusivo de benevolência, ele nos amou ao ponto de nos justificar. Assim, então, nós encerramos esta primeira parte e logo mais continuaremos com a segunda parte do tema justificação.